Pode ir. Fala galera, boa tarde, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Estão conseguindo estudar? Estão levando bem essa quarentena? Como que vocês estão? Bom, aqui com vocês é o Guilherme, que tá falando, né? Hoje o tema da nossa aula vai ser membros superiores, né? A segunda aula desse tema. Hoje nós vamos abordar a inervação e a musculatura dos membros superiores. Antes da gente começar, eu tenho um recadinho para dar para vocês, né? Pelo que a gente recolheu das respostas dos formulários, ficou decidido que a gente vai estender o projeto até o dia 27 de agosto, tá? A gente vai ter mais 6 aulas, né? Sendo 2 de membros inferiores, 2 de sistema digestório e 2 de sistema geniturinário, perfeito? Bom, vamos lá, né? Pode passar, por favor. Aqui a gente está vendo o índice, né? Então hoje nosso tema é inervação e musculatura. Não precisam se assustar com a quantidade de slides, tá? Vai ser uma aula bem fluida, vai ser bem bacana nosso papo aqui hoje. Pode passar, por favor. Bom, para a gente falar de nervos, eu vou começar a falar com vocês sobre o plexo braquial. Tá? Vai ser o nosso primeiro assunto, que é o nosso primeiro slide. Pode passar, por favor. Bom, antes da gente passar para ver todos os nervos, vamos ver mais ou menos de onde que eles se iniciam, tá? É um tema que a gente já abordou de sistema nervoso, mas vamos dar uma revisadinha aqui rapidinho. Plexo braquial, como a gente já viu, vai ser uma conjugação, ou seja, vai ser um conjunto de tecido nervoso e ele vai ser organizado aqui por meio de raízes, troncos, divisões e fascículos e vão originar os principais nervos aqui do membro superior, perfeito? Então, da substância cinzenta da medula espinhal, a gente vai ver que vai partir 2 emaranhados de filamentos que vão formar 2 raízes distintas, a raiz anterior e a raiz posterior. As raízes anteriores, elas transmitem informações motoras, tá? Por isso que elas também recebem o nome de eferentes. Elas vão se originar onde? Ali nos cornos anteriores da substância cinzenta e elas vão sair da medula espinhal por meio do sulco anterolateral, perfeito? As raízes posteriores, elas transmitem informações sensitivas, daí que a gente tem o nome de aferente, tá? Elas vão se originar nos cornos posteriores da substância cinzenta e vão sair pelo sulco posterolateral da medula, perfeito? Bom, as raízes anteriores e posteriores, elas vão se fundir imediatamente antes do forame intervertebral e elas vão formar o tronco do nervo espinhal. No tronco, como a gente está vendo ali, a gente está vendo a presença de um gânglio. Tá? Esse gânglio vai ser o quê? Um conjunto de corpos celulares, principalmente das fibras sensitivas, e é uma região onde vai ter um número muito grande de sinapses. Um termo que a gente costuma ouvir muito, né, é sempre o termo pré-ganglionar, pós-ganglionar, fazendo referência ao gânglio espinhal. Por quê? Porque a gente tem os nervos pré-ganglionar, a gente tem a célula nervosa pré-ganglionar, pós-ganglionar. Perfeito? Pode passar, por favor. Bom, agora a gente vai analisar o trajeto de formação dos nervos, parte a parte, tá? Começando lá das raízes. Como a gente está vendo ali, o plexo braquial ele vai ser formado pelas raízes de C5 a T1. E a gente vai ver como que ocorre essa evolução até a gente chegar nos nervos principais. Como a gente já consegue notar ali, das raízes a gente tem 2 nervos muito importantes. A gente tem o nervo dorsal da escápula, que ele parte diretamente da raiz de C5, tá? E a gente tem o nervo torácico longo, que ele vai ser originado pela confluência das raízes C5, C6 e C7. Perfeito? Então esses são os 2 nervos que partem diretamente das raízes. Pode passar, fazendo favor. Bom, agora aqui a gente consegue observar a formação de 3 troncos. Então as raízes elas vão se unir para formar os troncos. A raiz de C5 e C6 vai se unir e vai formar o tronco superior. A C7, ela vai continuar o seu trajeto e vai dar origem ao tronco médio, perfeito? E por fim, as raízes de C8 e T1, elas vão se unir e vão formar o tronco inferior. Mais uma vez, aqui a gente já tem um nervo muito importante, que é o nervo subclávio, tá? Ele parte diretamente do tronco superior. Tem mais um nervo que parte do tronco superior que a gente vai ver agora, que não está nessa imagem, mas está na próxima. Pode passar, fazendo favor? Que é o nervo supraescapular. Tá? Ele também parte diretamente do tronco superior. Perfeito? Bom, como a gente está vendo ali agora, o tronco ele é curto. E assim que ele deixa a coluna vertebral, ele vai se dividir em 2 ramos principais. O ramo anterior e o ramo posterior. Esses ramos a gente vai chamar de divisões. A divisão posterior dos troncos ela é responsável principalmente por inervar a pele e os músculos do dorso,
E a divisão anterior, principalmente pela inervação dos membros e a porção anterolateral do tórax. Vocês vão ver mais detalhado mais para frente, tá? Perfeito? Bom, esses ramos, essas divisões, não parte nenhum nervo diretamente delas, tá? Mas elas vão ser fundamentais para a formação dos fascículos que a gente vai ver agora. Pode passar, fazendo favor. Bom, antes da gente falar sobre os fascículos, eu só queria frisar assim, que esses termos que a gente usa, médio, lateral, posterior, é em relação à artéria axilar. Ela passa entremeada nesse plexo braquial. Então a gente está vendo essas referências que são em relação a ela. Tá? Então lateral, posterior à artéria axilar. Perfeito? Bom, vamos com calma que agora está ficando um pouquinho chatinho, né? A divisão anterior do tronco superior e a divisão anterior do tronco médio, elas vão se unir e vão formar um fascículo. Algumas literaturas tratam os fascículos como cordões, tá? Então, aqui a gente tem a formação do fascículo lateral. As três divisões posteriores, elas se unem para formar o fascículo posterior. Ou seja, a divisão posterior do tronco superior, médio e inferior vão se unir e vão formar o fascículo posterior. A divisão anterior do tronco inferior, ela vai seguir o trajeto dela e vai originar o fascículo medial. Perfeito? Agora vamos analisar os fascículos um por um. Começando pelo fascículo lateral. Como a gente consegue ver, direto do fascículo lateral, do corpo dele, a gente está vendo um nervo que emerge, caminha ainda mais lateral, que é o nervo peitoral lateral. Perfeito? A porção terminal desse fascículo, como a gente está vendo, ela vai se bifurcar. Nessa bifurcação, ela vai dar origem ao nervo músculo cutâneo, que é aquele músculo que perfura a face do músculo coracobraquial, e se posiciona mais anterior no braço, né? E o fascículo lateral, ele também vai dar origem a um segmento nervoso que a gente chama de raiz lateral. Tá? Raiz lateral do quê? Raiz lateral do nervo mediano. Mais para frente eu volto a falar dela, tá? Bom, fascículo posterior. O fascículo posterior, ao longo do seu trajeto, ele vai emitir três nervos, que são os nervos subescapular superior, que é o mais medial, né, esse primeiro que aparece, o nervo tóraco-dorsal, que também é conhecido como subescapular médio, tá? E o nervo subescapular inferior, perfeito? Todos eles, como o próprio nome já diz, né, eles vão tomar uma posição em direção ao tórax, dorso e a escápula, perfeito? Bom, na porção mais terminal, o fascículo posterior também vai se bifurcar e vai formar dois nervos periféricos principais, que é o nervo axilar e o nervo radial, intimamente ligados com a nossa inervação aqui do membro superior, que vocês vão ver mais detalhados. Bom, falando do fascículo medial agora, ele vai emitir diretamente dele três nervos principais, que são o nervo peitoral medial, o nervo cutâneo medial do braço e o nervo cutâneo medial do antebraço. O peitoral medial, como o próprio nome já diz, né, vai correr em direção ao tórax e os dois cutâneos mediais vão caminhar em direção ao braço e ao antebraço, uma porção mais superficial. Perfeito? Bom, além disso, ele vai emitir a raiz medial do nervo mediano. Então aqui a gente olha a formação do nervo mediano. A gente tem a raiz lateral vinda do fascículo lateral e a raiz medial vinda do fascículo medial. E elas vão se unir e vão formar o nervo mediano, que é extremamente importante na nossa inervação de antebraço e mão. Perfeito? Bom, depois que ele emite todos esses ramos, o fascículo medial ele vai dar continuidade, formando o nervo ulnar, que também vai inervar o nosso antebraço, principalmente, numa região mais medial. Perfeito? Pode passar, por favor. Isso. Bom, quando a gente fala de lesões de plexo braquial, são vários os tipos que pode acontecer. Pode ser uma lesão completa do plexo, pode ser uma lesão superior, uma lesão inferior. Enfim, são vários os tipos, as formas que ela pode acontecer. As lesões, elas acontecem principalmente fruto de trauma, né, de acidente, por conta de tumores ou inflamações e infecções na região do ombro, tá? Que venha causar uma paralisia de um ou mais nervos, que pode acometer uma raiz, pode acometer um tronco e etc. Como o nosso tempo aqui é curto, eu deixei aqui um resuminho das principais lesões do plexo braquial. Vocês dão uma acompanhadinha nos slides de vocês, tá? E é isso. Agora eu passo a palavra para o Vitor, que ele vai continuar falando de nervos para vocês. Agradeço a atenção e até mais.